Não, tinha uma pergunta do solo, que vocês já estão fazendo um terceiro e tal, eu não tenho ainda. Se você, tipo, acho que o Albano é mais desse cara do tipo que topa algumas coisas só pra ter assunto, sabe? Tipo, chama pra uma festa, eu vou só pra ver o que rola. Não. Eu Vou em muito lugar aleatório. Só englobar a pergunta dele, acho que cabe muito num bagulho que eu queria puxar com vocês, cabe muito aqui, que o Daniel Duncan, que é um comediante também, stand-up, fez um texto falando que acha... Meio que ele fala que acha errado essa febre que tá de todo mundo postar vídeo semanalmente no YouTube. Eu acho errado o Duncan. Opinião clara e sincera. Tem opinião? Mas é um bagulho legal pra gente abordar, porque virou essa febre do toda semana jogar vídeo. Cara, mas todo você mundo divulgar fazendo. seu trabalho é febre? Não, peraí. Eu acho que cada um sabe o que faz pra si. Peraí, vamos responder a pergunta da menina então, ali primeiro. Não, peraí. Primeiro, pergunta da menina ou pergunta do Di? Qual que vai ser? Ele fez É meio primeiro. que eu acho que ele tá falando Ele de você perguntou no lugar pra pra mim. ter material, eu acho que às vezes pra Nossa, ter vídeo, né? Eu Pra gravar vou vídeo. em muito lugar aleatório, porque eu sou aleatório pra caramba. É mas verdade. eu nunca penso assim, eu vou lá porque acho que vai dar... texto. Vai dar vídeo. O único lugar que eu fui pra render texto, eu fui pensando, eu vou lá porque vai render texto, e eu nunca fiz um texto, porque eu achei maneiro, foi que eu fui fazer um curso de hipnose, eu e o Rodrigo Marques. A gente foi fazer um curso de hipnose que um cara me convidou, eu falei, não, eu vou lá porque, cara, vai ser muito engraçado, eu vou descobrir qual é o esquema e eu vou fazer um texto foda sobre isso. E não tem esquema, a gente fez o curso e o bagulho é irado. Aí eu comecei a estudar e nunca fiz um texto sobre isso. Eu fui focado nisso e nunca fui. Mas eu vou em muito lugar aleatório. Aí acaba vindo piada. né? Você Igual foi, pirâmide. achou que era zoeira e caiu E é na real, conversa. caí na Eu conversa. acho que tem muito mais de você se forçar a fazer do que você ir pensando em fazer, sabe? Tipo, porque assim- rapidinho. Eu tô assim, em Portugal. Eu vou fazer uma viagem. Fui pra Fernando de Noronha com a minha mina. Automaticamente, é aquela coisa, você sai da sua rotina. Quando você sai da sua rotina, você abre o olhar pra coisas novas. Eu acho que a comédia, ela tem muito a ver com, além de identificação e tal... Você tá vivendo, né? tem muito a ver também com como você encara as coisas de um ponto de vista seu. Então, se eu nunca fui pra Fernando de Noronha nadar com golfinho, obviamente, eu que sou comediante, eu vou encontrar uma piada naquilo. Não, mas é tudo. Olha só, é tudo. Tudo, separado. Todas Mas se você andar só no semáforo Não, o presta tempo atenção. todo... Todas as pessoas, comediantes ou não, passam por coisas no dia que se sentar no final do dia em casa... Não necessariamente. Calma, você vai deixar eu falar? Eu tava Até o falando, você me final? interrompeu. É meio... Eu tava falando, você me Mas interrompeu, a pergunta cara. foi pra mim. Deixa o então beleza. Rafinha falar, depois o Danilo É. completa. Aí o que Fala aí, acontece? Rafinha. Todas as pessoas, elas passam por coisas durante o dia e chegam, por exemplo, chega em casa, e aí, o que aconteceu hoje? Lá no trabalho, aconteceu não sei o quê. Tem coisas pra contar. A gente que é comediante, a gente também tem coisas pra contar, só que a gente tem um trabalho que é contar coisas. Então a gente acaba contando coisas de uma forma mais assim, óbvio que a gente amplifica muita coisa, a gente bota uma lupa ali, amplifica as coisas, conta mais engraçado. Então as coisas acontecem na nossa vida, fui pra Portugal. Eu vou contar essa história. Como que eu vou contar essa história? Eu vou fazer piada, vou olhar do meu lado crítico, que é eu no meu stand-up eu costumo criticar muitas coisas, que é uma forma de eu escrever piada. E aí eu vou lá, faço um monte de piada sobre aquilo e conto. Então a gente dá pra fazer piada como contando história, igual as pessoas contam em casa. Hoje eu fui... Rapaz, não acredito, hoje caiu um quadro na minha cabeça. A gente vai falar, tinha um quadro, blá, 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 até virar umas piadas. Que a gente tá Então, sempre hoje- observando as coisas. A então gente é mais onde observador, vai, é um exercício que a gente faz. Sua vez. Eu acho que é quando... Pra ser assim, acho que é quando o cara tá muito focado de todo dia eu vou sentar e escrever, é difícil ter... Eu acho que não existe esse comediante que senta todo dia pra escrever piada. Se tem esse cara que fala, que senta, escrevo todo dia, é mentira. Cara, eu escrevo. Tá vendo Mas como é mentira? E cadê? Não, porque o que eu mais ouço, cara, falando uma criticazinha leve do Neita, eu fiz parte no começo, lembra? Primeiro eu saí porque eu tenho shows fixos, que é o Comédia ao Vivo 4 Amigos, pra Que mim era consegue suficiente pra testar. testar, então às vezes tomo o lugar de alguém precisando de uma noite fixa. E um bagulho que eu achava ruim do Neita, que é a noite de teste, vendido como noite de teste, é gente que chegava com material que eu Prontinho. já conhecia. Tá ligado? Então, e é pessoas que falam muito, pô, escrevo todo dia, tô sempre escrevendo. Tá, pô, mas então por que não mostra o que você tá faz, velho. escrevendo? Tá escrevendo pra guardar? Não, mas é sério, tem a página do Instagram que é o Crônicas, onde eu posto crônica todo dia, crônica. Nem sempre é o texto voltado pra stand-up, que dá pra usar em palco. Mas todo dia eu tô criando É que você texto. é roteirista, você trampa Sim, também com eu isso. também escrevo pra outras pessoas. Então eu tô sempre escrevendo alguma coisa. Todo dia eu escrevo piadas, todo dia eu escrevo um texto com início, com começo, meio e fim. E por falar em escrever pra outras pessoas, o Lucas tá trampando com o Maurício agora, tá gostando?
Sim, tô gostando. Inclusive, a gente escreve todo dia. É tipo. Eu escrevo todo dia. Piada todo dia. É, não é mas pra tem um gente. programa diário. que Não, mas eu precisa escrevia também. Porque eu escrevo no Twitter, cara. O Twitter pra mim é a ferramenta de teste. Não consigo me adaptar ao Twitter. Mas o Twitter. Eu tentei Eu posso falar voltar, agora, é difícil. Albani? Caralho. Caralho, todas, velho. Lembrando que toda segunda-feira, 8 da noite, na Jovem Pan. Que ele faz exatamente o que eu tô fazendo, porque dizer que o programa é dele. Então, É a vingança. Tava esperando esse momento. Eu escrevo, eu faço uma. Mas eu faço isso há 10 anos já, cara. Todo dia eu vejo assim, o que tá. Agora virou programa, né? Que é o rolê de notícias, mas todo dia eu vejo assim. Eu acesso muito o celular. Eu realmente eu sou viciado em celular, viciado em ver Twitter, eu gosto muito. E puta. Não era pra falar essa parte. Não era pra falar. Aí de repente eu tô andando assim e falo, cara, aconteceu um bagulho da Amy Winehouse, o CD dela tá sendo vendido, não sei o que. Eu falo, eu vou me forçar a fazer uma piada. Eu vou me forçar. Aí isso me dá, sei lá, 5 minutos mental pra pensar, aí eu jogo. Aí eu vejo se isso daí dá resultado. Aí eu escrevo uma outra coisa. Então todo dia eu escrevo uma piada. Eu não escrevo todo dia um texto. Mas todo dia eu escrevo alguma coisa relacionada à piada. Aleatório, piada. E aí no dia que é o meu show, eu me obrigo sempre a escrever um texto de 6 minutos, que vira 3. Eu sou cagão. Porque isso Eu aí sou vai cagão. muito, acho que do estilo de escrever. Eu não escrevo piada. Sentar eu já não. Eu escrevo, consigo mais eu sentar. falo histórias, eu conto mais história no palco. Eu Eu sempre escrevo conto uma piada. história. Então, pra mim, é difícil tuitar alguma coisa. Tipo, sei lá, eu fui no show do Sandy Júnior e eu contei a história de que no dia a Sandy tava. Eu não gostava, nunca fui fã do Sandy Júnior. E aí eu fui lá, tal, porque eu ganhei e fui. E a Sandy, primeira coisa que ela falou que ela tava com rotavírus. E aí isso é caganeira. Não, isso é uma piada. É caganeira. Isso é uma piada. Isso daí é um tweet. Só que isso é uma Eu transformo isso isso- aconteceu. Aí o que eu fiz? Qual era a piada eu baseei em quê? A Sandy estar com Sim, caganeira. eu vi seu texto. bizarro. Aí você fez toda a história. Mas eu, por exemplo, são duas formas de você analisar piada. Eu, na visão do o Albani, o que ele faz? Ele vai no show, aí ele conta a história, que ele recebeu o Albani um é mais convite, ele storytelling. ganhou um convite, e aí o convite veio com problema, aí ele ligou pro amigo dele, blá, blá, blá. Eu não. É. A minha piada é, cara, eu fui no show do Sandy Júnior, ela falou que ela tava com rotavírus. Eu falei, tá com caganeira. Eu falei, cara, a Sandy caga? Essa é a minha piada sobre esse tema. Eu não sou um cara que... Aí eu começo a fazer uma análise sobre, caramba, já parou pra pensar que tem vários cantores que estão cagando de dor de barriga e estão cantando no VMA e você tá achando que ele tá bem? Eu faço uma análise. Por isso que o meu show, geralmente, ele é muito tema e piadas curtas pra muitos temas. Vocês já fazem muita história. Tem 4 textos. 4 textos de Tópicos. 12 minutos. É. Eu não. O meu show, ele tem... Por isso que é mais fácil você fazer um solo do que eu. Porque eu preciso ter Muito tema. 30 premissas pra fazer um solo de 1 hora. Porque cada premissa minha tem 4 minutos. E eu vou fazendo muita coisa. Por exemplo, esse meu show agora, eu Por isso levando... que a comédia é uma pica. É foda, cara. Porque a gente pode falar dos mesmos assuntos E vai ser e vai ser completamente completamente diferente. Mas depende. Por exemplo, eu acho que se eu fosse no show de Sandy Júnior, provavelmente a forma como eu ia fazer essa piada ia ser totalmente diferente da sua. É isso que eu falei, tipo. É, assim. Mas eu acho que se essa premissa é tua, não tem por que eu fazer. Tem uma coisa disso também, sabe? Tipo, por isso que eu gosto de escrever premissa. História, se você viver uma história com um Di, eu acho que um de vocês vai ter que decidir quem vai fazer essa história. Porque senão... Mas, ó, por exemplo, eu viajei pro Japão junto com o Afonso. Eu fiz um texto de 20 minutos, ele fez um texto de 20 minutos. A gente Tudo fez bem, mas tudo foram junto. outras visões. É, sim. Mas você não conta, por exemplo, eu e você fomos no show de Sandy Júnior e eu falo, cara, ela tava com rotavírus. E você também fala, ela tava com rotavírus. Isso daí pra mim já é uma... saquei. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo, isso que às vezes eu acho que é um problema se você é um cara de storytelling e vocês convivem muito juntos. Às vezes eu vejo assim, tipo, às vezes eu tenho receio de parecer repetitivo, Eu assim. não sei, sabe que eu não sei? Porque... Não, é opinião, assim. Mas eu também tô mas pensando que às vezes a gente... A minha visão pras coisas é diferente da sua. Então, se a visão for diferente. Mas geralmente é. Tipo assim, é difícil... Depende, cara. Porque se você O viu... uma- exemplo é o desafio lá do Comédia ao Vivo, que tem um tema e tem 5 caras pra falar do mesmo. Só que aí lá Mas aí é Não. vivência. Não, mas aí é vivência. Lá Infância. bate muito. A infância dele é diferente da infância do Sim. Ventura, que é Não, diferente do Comédia ao Vivo, que é notícia. Aí ali bate muito. Ali piada. bate. Ali Esse bate que é o pra problema. caralho. Ali Porque bate. você fala assim, Bolsonaro A tomou notícia facada. é das- Não, Mas cara, principalmente eu e o porque Lucas, eu- por exemplo, a gente faz... O que a gente faz? A gente tem um modo de trabalho muito legal, cara. É muito foda o modo de trabalho do Rolê de Notícias. Querendo ou não, é meio loucurinha, assim. Não é tão trabalho, se você parar pra pensar, porque são 6 não paga minutos também, diários. Lucas.
Não paga, a gente Ah, paga. então é trabalho sim, É trabalho. restaurante, né? Comeu aí esses dias? Precisamos comer Sei mais, hoje, inclusive. cara. Não, calma. Espera melhorar as piadas. São 6... a gente faz 6 minutos de piadas diários. 6 a 7 minutos, vai. Essa é a premissa. 6 minutos de piada. Cara, você fala, bicho, é fácil. Mas não é, porque você tem que fazer piadas boas. Que não, é muito difícil. É difícil. Diário. Difícil pra caralho. Então o que a gente faz? Tem um grupo, que é ele, um moleque que eu acho muito bom, que é o Tortorelli. Tortorelli é uma Moleque. Tortorelli é Então ele é foda. foda. Tortorelli é bom pra caralho. Moleque. Tortorelli é bom pra caralho e a Beth. E o Tortorelli é o cara do Twitter. Sim. Que Ele tá- é. Então, Ele é certeiro. Ele é Eu puncheiro. sou Tortorelli nesse sentido, de setup punch. Setup punch em Twitter. Mas o Tortorelli é um cara que leva setup punch pra palco. Eu não, eu levo premissa. O Lucas escreve junto com os dois. De manhã a gente pega e faz uma redação final em cima. E aí no final, cara, tem 8 minutos de material muito bom. Então a gente faz uma trinchada fodida. Várias vezes, na mesma piada, a primeira piada é a mesma, a minha, do Lucas, da Beth e do Tortorelli. E a gente vai tentando ir por um caminho que fala assim, não é possível que 4 caras vão fazer a mesma piada que um cara tiozão do táxi tá fazendo. Então a gente não pode botar essa piada. Se a gente teve essa mesma piada, ela não é Ela é boa, fácil. ela é ruim. É a primeira ideia, né? Aquilo, é a primeira descartar ideia. a primeira Mas ideia. ela que eu- precisa ter pra você chegar na segunda. Lógico, precisa chegar na 10ª. A gente chega na 10ª. Então, se você vê o rolê de notícias, tem óbvio que tem piada óbvia, tem piada trocadilho, tem piada boba, mas tem muita piada que você fala, caralho, foi a cabeça Piadão. de 4 caras que chegou no final. Tem um piadão bom. E aí entra o que, já que você puxou o assunto lá do Duncan,